Opa, tudo bem? Eu gravei esse stories antes, na verdade, falando sobre esse assunto de quando o paciente faz um boletim de ocorrência contra o médico. Mas aí estava com muito barulho e tal, então eu estou refazendo aqui no IGTV para conseguir passar essa dica que para mim ela é fundamental, tá? Então, qual que é a questão? Hoje eu comecei meu dia indo à delegacia fazer o acompanhamento de um inquérito policial. Então, pelo meu cliente, cheguei lá, o que eu me deparo? Com um outro médico que foi na delegacia, fez um depoimento sem assistência de advogado, chegou lá, falou o que achava que tinha que falar e está registrado no boletim de ocorrência. Aí você pode estar pensando assim, Carlos, mas ué, ele foi lá, falou a verdade, é o que importa, né? Não estou falando que tem que mentir, né? Mas existem muitas formas de dizer a verdade, né? Então aqui eu tenho uma caneta esferográfica azul. Se eu pegar e te falar assim, isso aqui é uma caneta azul, é uma verdade. Agora se eu falar que é uma caneta esferográfica azul, uma cor específica que foi fabricada do modelo tal, ano tal, para uma finalidade, não é a mesma verdade, só que de forma mais completa? Pois é. Então é isso que é essa mensagem eu quero te passar. Quando existe um procedimento de apuração de responsabilidade, seja criminal, seja civil, seja perante o Conselho Regional de Medicina, você precisa conhecer o que está sendo apurado ali, o que de fato aquela autoridade está buscando, né? Não é só falar assim, a pessoa que denunciou está errada por causa disso, disso e disso. Não, não é isso. Né? Então, a partir do momento que existe um processo de apuração, inicia-se uma estratégia de defesa para levar os fatos que aconteceram da forma real, só que como de um jeito que o leigo entenda, né? Com exceção do Conselho Regional de Medicina, que são médicos julgando médicos, e ainda assim eu não recomendo, nem ainda na sindicância, que seja ouvido, né, que vai falar vai se manifestar por escrito, que o faça sem o auxílio de um advogado, tá? Mas nos outros ramos, como num processo judicial ou no inquérito policial, é fundamental que você tenha um acompanhamento, tá? Porque você precisa falar para leigos, explicar, mostrar como fundamentos em literatura médica, doutrina, por que você agiu daquela forma, demonstrar o seu raciocínio clínico, mostrar que de fato você não errou, né? Isso pode, muitas vezes, matar um procedimento já no começo, evitar que isso chegue a virar um processo. Mas se houver dúvida, chegou um boletim de ocorrência, não existe certeza do que aconteceu ali naquele procedimento médico, o que vai acontecer? Vai, com muita probabilidade, virar um processo criminal. E aí, nossa, você tem um processo criminal no seu histórico de homicídio, de lesão corporal, de omissão de socorro. O médico já sofre muito quando ele é processado, né? A gente sabe disso. Quando envolve uma parte civil, indenizatória, mas quando envolve um processo criminal, que existe uma acusação, né, de um crime, um promotor que vai fazer a parte acusatória bem feita, né? Então falando que você matou, que você fez aquilo, isso é muito pesado. Então se você conseguir evitar isso através de uma boa produção de prova, que deixa o delegado tranquilo para relatar pelo arquivamento, o Ministério Público se sentir tranquilo para pedir o arquivamento, com grandes chances esse processo vai ser arquivado. E se não tiver elementos, vai virar processo. E aí é outra dor de cabeça. Então, uma dica de ouro para você: não vá em procedimentos, seja qualquer um que for, sem orientar, sem conhecer. Como que um advogado faz? Eu tenho um cliente, ele vai ser ouvido
Primeira coisa que eu faço, eu vou lá saber o que estão falando, vou olhar todos os documentos do inquérito policial, por exemplo, vou ver o que já foi falado, quais são as provas que já foram produzidas, se o prontuário médico está juntado. E aí, eventualmente, tem algum documento que está faltando, eu vou pedir que esse documento seja juntado ao inquérito antes do meu cliente médico ser ouvido, né? Por quê? Porque quando ele for ouvido, ele pode fazer um apontamento, falar, ó, no prontuário, nessa folha, eu fiz essa conduta que o paciente falou que eu não fiz, mas está aqui registrado que eu fiz. A literatura fala que eu tinha que agir assim, e aqui no prontuário está registrado que de fato eu agi. E se não tiver esses elementos, como é que você vai fazer? Você chega lá, da sua versão, mas você não fundamenta a sua versão, tem chance aí de virar processo criminal, tá bom? Então, esse raciocínio defensivo que é inerente ao advogado, quando o médico ele é convocado para falar, ele tem que ter noção que isso não é mais medicina, agora é direito. Ele precisa estar focado e saber como levar aquelas explicações para o procedimento, tá? Então, você levando uma explicação bem feita, fundamentada na ciência, facilita muito a chance de você ter um procedimento arquivado, um inquérito policial arquivado, aí uma sindicância no CRM arquivada, ok? Então, eu queria deixar essa dica que ela é fundamental para mim, ela é assim, gigante. Toma muito cuidado quando você for convocado para falar perante alguma autoridade, tá? Vá consciente, não é porque você não errou que você não tem que agir de forma defensiva, tá? Você tem que agir de forma estratégica para evitar o prolongamento de uma dor de cabeça. Pode ser que até no final você seja absolvido, a ação de indenização seja improcedente, mas olha o estresse que você vai passar, anos e anos, as ações estão durando 10, 15 anos aí, que você vai dormir pensando nisso, e eu sei que é assim. O médico ele não esquece, né? Então, se puder evitar, melhor. Então, toma muito cuidado, seja estratégico quando você for convocado para falar, que eu tenho certeza que você vai melhorar ou vai evitar um desgaste aí que você não quer ter. Beleza? Se você não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou advogado especializado em defesa de médico e aqui por esse canal eu trago algumas dessas dicas, alguns desses conhecimentos para você colocar na prática, no dia a dia e reduzir risco jurídico. Essa coisa do direito, da medicina que estão muito envolvidos, você precisa estar mais esclarecido, tá bom? Então segue acompanhando aqui ou no Instagram ou no YouTube que eu estou sempre trazendo esse tipo de conhecimento para você, tá bom? Então até a próxima.